Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilberto, eu sou o gerente técnico da Prime, responsável também pelos treinamentos técnicos presenciais. É um prazer tê-los conosco aqui hoje. Eu resolvi postar esse vídeo aí para demonstrar para vocês a importância do processo de formação de imagem, né, de um equipamento Ricoh Color, mas antes salientar que o treinamento ele é fornecido aos parceiros e revendedores Prime, né? Tenho certeza de que aqueles que adquirem equipamento conosco, eles, ao realizarem um treinamento presencial, saem muito mais confiantes, com uma assertividade diagnóstica aprimorada, para poder realizar manutenção adequada, poder realmente isolar o problema, porque aqui você entende, né, você vai entender toda a estrutura de funcionamento de uma máquina, né, e isso vai facilitar muito no seu dia a dia, tenho certeza disso, tá ok? Então eu vou estar mostrando para vocês aí, é uma figura que foi coletada do manual de descrições detalhadas, tá certo? É uma imagem que contempla todo o processo de formação, tá certo? Eu estou me baseando aqui na linha 03, tá? 3003-4503, que é um equipamento amplamente comercializado pelo nosso grupo, tá ok? E o intuito dessa videoaula aí no momento é estar mostrando como funciona o processo de formação da imagem, o que acontece, né, dentro do equipamento, e isso é de vital importância. Vou estar focando um pouquinho para vocês aqui, tá certo? Para a gente poder entender melhor essa estrutura. Então o que eu quero passar para vocês aqui, pessoal? O que eu quero mostrar é o seguinte, tá? Essa unidade aqui é uma unidade chamada pela Ricoh de PCDU, tá ok? E na estrutura da PCDU nós temos quais componentes? São os componentes responsáveis pelo processo de formação da imagem. Entendam, o objetivo, o propósito desse vídeo é estar mostrando ao representante, tá, ao parceiro Prime, uma prévia do que o aguarda em um treinamento presencial, para que ele possa compreender melhor toda a estrutura de formação da imagem, tá certo? E dessa maneira poder isolar problemas, realizar diagnósticos de uma maneira muito mais precisa, até porque estamos falando de uma máquina colorida e quando nós utilizamos um equipamento Color, precisamos compreender que toda a máquina trabalha dentro de um sistema denominado CMYK, tá ok? Então, ó, são estruturas montadas, isso aqui é o layout interno de um equipamento colorido, tá? Um MPC 3003-4503, então nós temos aqui charge roller, rolo de carga. O rolo de carga é responsável por polarizar a superfície do cilindro, tá? Esse material ele é disponibilizado no treinamento presencial, então assim, vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar com relação a isso. Então aqui nós temos o rolo de carga é responsável, como eu havia dito, por polarizar a superfície do cilindro, tá? Geralmente com uma tensão negativa e uniforme. Por quê? Precisamos entender, galera, o seguinte, tá? O cilindro, ele é composto, né? O cilindro é um cilindro de alumínio, né? A matéria-prima é o alumínio, mas ele é revestido com um material denominado OPC, que é Organic Photoconductor. Tá? O que seria isso? E por que estou usando essas siglas? No manual de serviços, vocês não irão encontrar nomes que comumente são utilizados aí no campo, né? Então eu acho, tá, fundamental que nós tenhamos em mente que as nomenclaturas técnicas elas são utilizadas no manual de serviços. Então eu vou estar usando essas nomenclaturas para que vocês possam posteriormente estarem aí se familiarizando com o manual. Então é o seguinte, nós temos aqui rolo de carga charge roller. O cilindro OPC, também chamado de Organic Photoconductor, é revestido com uma película. Qual que é a principal propriedade dessa película? Reter cargas no escuro e liberar essas cargas na luz. Galera, isso é muito importante. É um conceito fundamental do processo de impressão, tá certo? É uma teoria um pouco mais aprofundada sobre o processo, mas se vocês quiserem realizar uma manutenção com um diagnóstico preciso, é fundamental que vocês tenham isso em mente. Vocês precisam assimilar essas informações que serão passadas. Então vamos lá. O OPC
por revestir o cilindro, né, e possuir essa característica, o que nós temos aí? Nós temos o seguinte: quando eu estou revestindo o cilindro com material APC, eu estou atribuindo a ele uma característica de, mediante polarização do rolo de carga, essa carga fica retida na superfície do cilindro, tá ok? Até porque a PCDU, por que PCDU? É Photoconductor Development Unit, tá ok? Então o que é a unidade fotocondutora? Seria essa estrutura, tá? A DU que nós chamamos é a Development Unit, eu vou explicar isso mais à frente. Mas dentro do processo de formação da imagem, esse revestimento com APC ele é importantíssimo para que, mediante exposição do feixe laser, aquela carga retida durante o processo de polarização do rolo de carga, ela seja dissipada em determinados pontos mediante exposição, para que eu tenha a formação da imagem latente, né? Que é aquela imagem formada de maneira eletrostática, mas que não é possível visualizar. É como se eu dissesse para vocês o seguinte: a imagem após o processo de exposição, até porque essa é a unidade laser, nós temos 4 cores, são 4 diodos com 2 polígonos distribuindo os feixes através dos espelhos, ok? Então nós temos aqui, mediante exposição do feixe laser, nós temos uma imagem formada, é a imagem eletrostática. Aqui nós já temos a informação escrita latente na superfície do cilindro. Voltando um pouquinho, tá? PCDU, PCU, DU. Na PCU nós temos o que? Cilindro, rolo de carga, rolo de limpeza do rolo de carga, rolo de lubrificação e uma barra de lubrificação que, na verdade, aplica, né, um sistema lubrificante no rolo que lubrifica melhor a superfície do cilindro. Essa estrutura ela é específica da linha 3003-4503, tá ok? Não existe a barra nem o rolo na 2003 e na 2503 em virtude da diminuição de rotação do cilindro, porque nós estamos falando de uma máquina que emprega uma velocidade maior durante o processo de formação de imagem e transferência. Voltando aqui, nós temos a unidade de revelação. Na unidade de revelação, o que nós temos? Né? Nós temos aí o pó revelador junto com o toner. Esse é o sistema revelador no qual partículas de toner negativamente carregadas serão atraídas para as áreas onde houve a exposição do feixe laser. Então nessa etapa, pessoal, nós já temos a imagem revelada, tá? Todos os detalhes do processo de formação da imagem, eles são passados de uma maneira bastante lúdica no treinamento. Então fiquem tranquilos, porque apesar de parecer um sistema complexo, torna-se simples, né? Mediante a utilização das peças, a gente acaba desmembrando o material e a gente mostra, e acho que os colaboradores que participam do treinamento, eles conseguem assimilar isso com uma maior facilidade. Mas aqui dentro da unidade de revelação, para que vocês possam compreender, nós temos revelador junto com o toner. É como se já houvesse uma concentração ideal, tá? Que precisa, durante o processo de instalação, ser devidamente mensurada pelo equipamento, tá? Como ela é mensurada? Através de um sensor, tá? Que nós conhecemos como sensor TD. A Ricoh também acaba mudando um pouco a nomenclatura desse componente aqui nesses equipamentos, mas a gente vai chamar de sensor TD, tá ok? Até para fins didáticos aí, para que vocês possam compreender melhor qual a funcionalidade dele aqui. Então o sensor TD, ele está monitorando a concentração de toner e revelador que existe na unidade, tá? Para que isso? Porque é dessa forma que o equipamento realizará o controle de abastecimento de toner, tá ok? A gente precisa ter em mente que o sistema de abastecimento de toner, ele precisa de um sensor, precisa de um dispositivo, tá ok? Que faça essa leitura, né? Aqui, né, o que a gente, antes de dar continuidade, o que eu quero mostrar para vocês aqui dentro da estrutura é o seguinte. Esse cara aqui é o Paper Transfer Roller. Então, o que ele faz?
ele é responsável por exercer uma pressão mecânica para que durante o processo de transferência da belt para o papel, né, que é um sistema de polarização, a transferência ocorra de maneira perfeita. Então olha só que interessante, nesse sistema a polarização responsável por transferir a imagem da belt para o papel, por quê? O papel está passando aqui, galera, tá? Então é nesse ponto que ocorre a transferência do papel. Se é nesse ponto, nós temos a belt girando nessa rotação e nós temos o cilindro girando no sentido horário. Se é no sentido horário, faz todo o sentido, na verdade, né, sem ser redundante, que o processo de formação da imagem ele seja estabelecido na ordem cronológica com a qual ele aparece aqui. Formação de carga, exposição do feixe laser, processo da revelação. Então olha só, aqui eu já tenho a minha imagem revelada, eu já consigo visualizar a imagem no cilindro. Só que nós estamos tratando de um equipamento colorido. Então num equipamento colorido, essa estrutura é chamada de função tandem, até para que a máquina possa performar melhor. Tá? Nós temos o que é o overlay, né? A sobreposição das cores. Então olha, aqui o que nós estamos enxergando, né? Qual seria a primeira cor? O amarelo, magenta, ciano e o black, né? São imagens sobrepostas que no final me mostram a imagem que irá ser transferida para o papel, tá ok? Dentro de todos os processos individuais que irão ocorrer no sistema CMYK. Então, né? Revendo aí o nosso review. Formação de carga, rolo de carga, exposição do feixe, processo de revelação. Imagem revelada, nós temos o sistema de atração através dos rolos de transferência de imagem que irão polarizar a belt, tá, de transferência por dentro. A polarização ela é interna ou no verso da belt. Então ocorre uma polarização para fazer com que a imagem do cilindro venha para a belt, tá, com as cores correspondentes, e no final eu tenho uma cor devidamente sobreposta. Claro que existem processos e dispositivos que são fundamentais para que ocorra o registro das cores, porque a gente está falando de sobreposição e a sobreposição precisa ocorrer em momentos exatos. Mas aqui a gente está analisando somente uma estrutura como um todo. Aqui nós temos a imagem já transferida dos cilindros, e nesse processo ocorre a transferência. E adivinhem só, onde ocorre a polarização para que o processo de transferência belt-papel seja devidamente executado? É nesse rolo aqui, tá ok? Não é no rolo de transferência. O rolo de transferência, como eu havia dito, exerce uma pressão mecânica. Olhem só, galera, a importância de se conhecer a estrutura de um equipamento Color, falando, claro, de uma linha 03, né? A importância de um treinamento, a importância de se compreender as peças, se compreender todo o sistema, porque quando eu conheço os meus componentes e quando eu sei qual a função de cada um, eu isolo o problema, tá ok? Porque eu preciso entender se o problema está sendo gerado na minha PCU, na minha DU, na minha belt de transferência, no meu laser. Tudo isso é responsável pelo processo de formação da imagem. Inclusive isso. E nem estamos falando da fusão, né? A gente está abordando aqui princípios fundamentais. Isso para uma RICO e, claro, para uma estrutura específica, que é a linha 3003, a linha 4503. E o que eu quero pedir para vocês é, na verdade, que vocês compreendam essa estrutura. Isso vai facilitar muito o dia a dia de vocês, isso facilita a visualização interna. A gente sabe qual é o componente responsável pela carga, pela exposição, pela revelação, pela transferência para a belt. Todas essas etapas precisam ser compreendidas. E, por fim, essa imagem sendo transferida para o papel.